E aí? Alguém por aí já? Trinta minutinhos para começar a live. Live deles. Esse que é agora. É o mesmo. De horas da manhã. E aí, Felipe? Beleza? Já tomou café? Eita, parece que o delay tá menorzinho, né? Poxa, dessa vez veio até rápido. Hum, Toda vez é esse acorda cedo do inferno pra gente poder assistir a live.
Eles poderiam fazer uma versão brasileira, né? Mesmo que fosse com áudio em inglês ou japonês mesmo, mas de repente com legenda, algo assim, e eles fizessem essa transmissão de noite, no início da noite ou no final da tarde, é bem legal. Já que eles têm um perfil brasileiro, né? Botar uma musiquinha pra rodar. E sobreviver, né? Até lá. É, pensei mais no horário, sabe? Nem pensei em dublar, nem nada do tipo, que eu acho que isso aí ficaria muito além. Eles não fariam, não. Eles já vazaram aqui os banners que vão ter. Já vazaram tudo, na verdade, né? Entra no Twitter e bum, tudo na sua cara. Vai tá perdendo, vê se é lá que Genshin bomba. Ó, já vazaram os banners, já vazaram as fotos da Ilha Dourada que vai ter no 2.8. Beleza, aqui no Twitter já tá tudo pronto, falta só os códigos. Pegou nos códigos e eu compartilhando por lá, eu vou jogar no Discord também, pra ficar mais fácil, né? Hum, hum.
Saiu também a lista dos personagens de anime que a Yelan, né, e a Shinobu também dublam. Tem muitos que eu me interesso, não. É importante fechar as árvores. Quando você não fecha as árvores, você fica bizonhado lá com estamina. Eu vou, mas eu não vou tentar muito não, velho. Vou tentar alguns poucos e vou parar. Não quero arriscar pegar uma constelação do Ito, não. Só vai ter o banner do Ito com ela, velho. É pra ter mais, é pra ter pelo menos mais uma opção pra você não ter que deixar de invocar ela porque já tem Ito. Todo mundo que tiver Ito vai olhar assim e dizer assim: poxa, só isso, não tem mais ninguém, não, deixa pra lá, sabe? Aí, ah, se fosse o Reizou, aí eu com certeza ia arriscar. Mas a Shinobu, personagem de suporte elétrico, eu quero, mas sabe, não acho que eu preciso. E aí, Kazuto, beleza? Estamos aqui esperando a live, que vai começar daqui a 17 minutos. Já conhecia a comunidade da gente ou descobriu agora pelo YouTube? Nossa, seja bem-vindo. A gente vai acompanhar a live aí, né? Compartilhar os códigos de primogênitos que eles vão dar. Eu vou estar organizando isso num vídeo separado. Assim que eles compartilharem o último código, né? Já vou colar aqui que o vídeo está pronto e subir aí para facilitar para vocês. Vou estar compartilhando também no servidor de Discord da gente, né? E no Twitter. Então já segue aí, né? Que é para ser notificado quando os códigos estiverem prontos, né? Massa. Você sabe que vai rolar uma live oficial do jogo, né? Daqui a 16 minutos, que eles vão anunciar tudo que vai ter no próximo patch e também compartilhar códigos, né? Que a gente resgata para trocar por gemas essenciais.
Você já conhecia o jogo antes ou tá pesquisando agora, novidade e tal? Ah, massa. Massa, bom que você já acompanha aqui com a gente a live, né, do PET. Aí você já vai ter uma noção de como é que são os eventos deles e tal, o que é que eles anunciam, né? Os PET eles acontecem a cada 45 dias, mais ou menos, um pouquinho mais. E aí eles sempre trazem novos conteúdos, novos eventos, novas histórias, novos personagens. Aham. Pois é. Depois da live, dá uma fuçada aí no canal. Eu tenho muito guia, sabe? Eu tenho um guia para iniciantes, que aí tem todas as coisas, né, que você precisa saber para poder começar bem. Tem o guia de como gastar resina, tem o guia de como subir o ranking de aventura, com todas as formas que você tem para ganhar XP de aventura, né? E aí, se você estiver procurando um lugar para conversar, tem também o servidor de Discord da gente, né? A gente fica conversando lá sobre o jogo durante o dia e tal. É, E aí, sempre que, por exemplo, você precisar de ajuda, preciso de ajuda para matar um chefe tal, né? Você vai lá e chama, convida, vê se tem alguém online jogando, né? Esteja disponível para te ajudar e tal. Aí facilita bastante as coisas. Principalmente para quem tá jogando sozinho, né? Se você estiver jogando sozinho, é bem complicado quando você tem que matar alguma coisa para poder é, subir algum personagem, alguma arma, né? E não consegue. Não, eu não tenho essa vibe no Genshin, não, sabe? É, porque, vamos supor, vai vir um patch novo agora. Desculpa, encher o saco. Vai ter um patch novo agora, dia 30, né? Aí vai vir eventos. Esses eventos não são por conta de final de ano, de data comemorativa nem nada. Aí vai vir os eventos, todo patch ele tem vários eventos, né? Quando acontece um evento de final de ano, assim, que é especial, né? É o mesmo estilo. É o mesmo estilo de coisa. Vem eventos novos, vem personagens novos e etc, né? Então, a cada 45 dias vem mais eventos e isso acontece em uma periodicidade contínua.
Ah, beleza. É, se eu puder te dar uma dica assim muito boa para muito efetiva sobre isso, é nunca gaste gema essencial no banner do mochileiro, tá? No banner do mochileiro você gasta só as estrelinhas azuis. À medida que o jogo ele for te dando elas inteiras, tá? Não gasta gema essencial com banner de mochileiro. Opa, atualizaram? Eu odeio minha resina. Minha resina nunca tem. O Genshin para pegar top aventura vai ser um pouquinho complicado. Porque ele concorre com jogos de todas as plataformas, né? Aí é meio complicado. Mas ano passado ele ganhou o prêmio de melhor jogo de celular. É, a otimização eu acho difícil eles fazerem, sabe? Eu sinto falta de mais conteúdo de fim de jogo. Algo para fazer no final do jogo. Muito limitado as opções que eles dão pra gente de atividades para fazer depois que você já tá no final.
A gente tem que esperar o patch acabar para vir um novo patch. Não curto muito, não. Queria alguma coisa para fazer, principalmente em conjunto. Eu tô sempre igual a Mona, velho, sem nada. Sem gemas, sem moras, sem itens, sem nada para fazer. Jogo, né? É sempre assim. É, então, caso Tora, né? É, depois que você derrota esses bosses, tipo, 30 vezes, aí perde esse efeito, sabe? É, principalmente porque quando você faz multiplayer, vamos supor, eu sou a R56, né? É, tô bem lá no final. E aí, pra mim, entrar no mundo dos outros pra fazer boss é um detrimento. Porque eu não levo os meus personagens todos, né? Você, quando tá no single player, você usa 4 personagens, né? Aí vamos supor que eu entro no mundo de um amigo meu pra fazer boss, né? Eu só levo 2. Eu só posso alternar entre 2 personagens. E aí, é, isso tira um pouco a experiência de quem já joga há muito tempo. Porque você lutou para construir um time, né? Aí quando você vai para o multiplayer, você não pode usar esse time. E aí, continuando aqui, assim, eles precisam arrumar uma forma de inovar o multiplayer, porque quem joga muito tempo não sente inclinado a ficar jogando multiplayer, sabe?
Deixa eu errar aqui. Nada pra. Vamos começar. Opa, começaram. Was Yelan. So, wait, that's it? Well, Yelan's a woman of mystery, so let's keep it simple before we get to officially introduce her. Oh, right, yeah, gotcha. And, judging from the lovely image we have here, there'll be lots of other characters also making appearances this time around, so I'm sure it's gonna be quite the party. Yeah, for sure. And travelers will definitely be seeing some familiar faces appearing alongside our new characters as we all delve into the chasm. The chasm. Very mysterious. Yeah, I'm already super excited, and I'm sure everyone else is too. So let's kick things off with our brand new trailer for version 2.7. Eu tenho a minha câmera aqui, tá? Dreams in the depths. Roll tape! Tirar minha câmera pra não ficar por cima do. My father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. I first met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough, and she kept this her car. cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Everything is chaotic here. If you stay here too long, this space may well devour you. Does that mean even Xiao can't sense our presence here? Something seems to have been activated inside the Fantastic Compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Ok. Gotcha! Busted! Here comes the catch. Ah, legal. Better use of my time. Realmente o especial dela funciona como um Shinkyu. Our bond is strong. Stand with me. Lightning purified. No, it's still alive. Why would you become like this? That sounds like Xiao. Could he be in trouble? No way! Was that who I think it was? Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Die here with me. Opa. Esse código. Beleza, funciona. Compartilhar. Joguei lá no Discord, tá? Ooh, how dramatic was that? Yeah, for real. Wow. Yeah, no kidding. Xiao's voice sounded a little odd in the trailer, so I hope he's okay. Yeah. And it looks like we also get to see some more of Lumine or Ether, depending on which twin you chose. And I'm not gonna lie, guys, we have so much stuff to introduce to everyone today.
I'm pretty sure that everyone's Aumentar o waiting volume to do see all these new characters and what their new event wishes will be, so let's get started with that. Yeah. In the early part of version 2.7, our new playable character, Yelan, will be appearing in her own event wish. At the same time, our old buddy Xiao will also be returning for a rerun in his event wish. In the later part of version 2.7, Arataki Ito, that's me, will be making a return alongside his deputy leader, Kuki Shinobu, in his own event wish. Ah, Kuki Shinobu. Decepcionado total com esse banner. Also, in terms of weapons, travelers can expect to see an all-new weapon banner featuring the new 5-star bow, Aqua Simulacra. And that covers the new event wishes for version 2.7. Next, we have a quick trailer to give us a preview of the first of our new characters, Yelan. Roll tape! Cadê as armas novas? As outras armas que vão rodar junto. Isso, um ataque que ninguém vai usar. Vai aquele arco, esse arco aí. Hello, traveler. Call me Yelan. I think you may need my help, and I just so happen to be interested in some information you have. In other words, you scratch my back, I'll scratch yours. Eles vão ter o rerun da lança do Xiao, né? Cool. Da espada do Ito. I like that dice move. I really like how she turns invisible. It's like my favorite part. Yeah, I love how swift her movements are. Like, ooh. And that dash? Yeah, super cool. Totally. That's dope. And what a silky smooth voice! Aw, shucks. So many of you may already recognize Yelan from when she appeared in the chasm. Tem efeito parecido com skills are pretty impressive. So, Laura, would you mind lifting the veil on this mysterious character? Of course. Yelan is the mysterious owner of the Yenshang Tea House in Liyue. Definitely not the first mysterious tea house owner we've met. That's right. Would you look at that? Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job in Teyvat. Yeah, I guess so. Pois é. Actually, though, being a tea house owner is not the only identity Yelan has. In fact, you could say that Yelan is a person with many different faces. She relies on her acting skills to naturally blend into any social setting, pull some strings to guide the course of events, and then, poof, disappear before anyone's noticed. Her activities have taken her across the other nations of Teyvat, and even to the Abyss. All right, nice. So she also travels around Teyvat, like the Traveler. Wait, yeah, but maybe a little more dangerous looking than our Traveler? Hey, the Traveler can be dangerous. Well, sure, Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge a little. Interesting. If you ask me, Yelan is starting to sound more like a special agent type of character. Well, sounds like you are following the clues, Zach. Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Even those on the inside like Ganyu don't know the full extent of Yelan's duties. So in other words, Yelan works under Ningguang? Kinda, but I wouldn't put it quite like that. To Yelan, her relationship with Ningguang isn't about rank, it's more about a collaboration. Ningguang arranges dangerous work, and Yelan brings her the resulting intel. This sounds so secretive. I'm kind of curious about how these two started working together. Eu acho que eu vou pular Shinobu também. We'll just have to wait and see. Speaking of her work, Yelan keeps tabs on any extraordinary individuals she comes across and puts them on a list. It wouldn't surprise me if we even found the Traveler on her list, and that she's been keeping a close eye on them. Wait, are you serious? Maybe. Maybe not. Anyway, as someone who works in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking.
So, if you'd like to see how Yelan operates in tough scenarios 2.8 eu vou full, né? Eu quero be sure to check Kazuma. out her story Eu quest, acho que vai ter Yoimiya também. Orcus chapter, dropping in version 2.7. Sweet. Okay, so now that we've heard a little bit about Yelan's background, how about we talk about her combat capabilities? Let's do it! Yelan wields a bow and manipulates a Hydro Vision, and in combat, she's a Hydro DPS character that combines rapid attacks with agile mobility. She's an expert at weaving in and out of dangerous situations by swiftly moving across the battlefield and rejoining the fray with powerful attacks. She's so agile. You know, she may move as gracefully as a flower petal in the wind, but do not cross her. She is a beast with that bow. After a short time out of combat, Yelan will enter a breakthrough state, which will cause her next charged aim shot to have decreased charge time. And once charged, she can fire a breakthrough barb that will deal AoE hydro damage. Yelan's speed becomes quickly apparent in her elemental skill, Lingering Lifeline. Tapping or holding the skill button allows her to move rapidly using her lifeline, marking opponents along her path. When her rapid move ends, the lifeline will explode, dealing hydro damage to marked targets. Yelan also has a fixed chance to reset her breakthrough state, based on the number of opponents marked. Ooh, cool. So we'd better try to mark a whole crowd of enemies to maximize the damage. Mm-hmm. Her elemental burst, Depth Clarion Dice, deals AoE hydro damage and creates wondrous dice which aid her in battle. The dice follow the character around and will initiate a coordinated attack when your active character uses a normal attack and each time Yelan's lifeline explodes and hits opponents. With Yelan's passive talent, Adapt with Ease, the active character's damage increases over time while the dice are active. I'm telling you, do not mess with her. She sounds gnarly. Sounds like she could also fill a solid support role too. Totally. Absolutely, yeah. Yelan also has another passive talent called Turn Control, which causes Yelan's max HP to be increased based on the number of elemental types that are present in the party. And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, that makes sense. Of course, even after sharing all this information, Yelan still has a lot of secrets. Travelers will have to spend more time with Yelan on their journey to learn more about her. She'll also be making an appearance in the new Archon Quest Interlude chapter coming in version 2.7. We'll have more details on that shortly, so don't miss it. Nice. And now, I think it's about time we introduce our second new character, Kuki Shinobu. Oh, she's the pride and joy of the Arataki gang. Second to Ito, of course. So let's see her in action. A arma dela de assinatura é a Menoma Kageuchi. Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. Oh, wow. That's a spicy trailer. So cool. Yeah. I love the way she looks, like her color scheme, and of course the green hair, and the mask. Like, she looks super capable. Me too. Yeah, no, I love her design. I love that, like, lightning flowing around her and the swords, the way they go up in the air and go down. Well, you guys can see why she'd be an obvious addition to the Arataki gang. She's just that good. All right, leave the introduction to me, will you? Only after getting to know Shinobu can you really begin to fathom how important she is to the entire Arataki gang. Kuki Shinobu knows how to do almost anything and is constantly rescuing the boss, aka Ito, and fellow gang members from dangerous situations. With her help, the little wandering gang of misfits in Hanamizaka has become a skilled crew capable of taking on any kind of commission. Oh, I think I see who's really running things in the gang. So the real question here is, why would someone as competent as Shinobu ever choose to join the Arataki gang? Se for rodar com água, né? Isso aí vai dar uma treta do inferno.
No, I'm not exactly sure, but, you know, let's move on. Anyway, we need to track the start of Shinobu's story back to her family. Turns out that her family has traditionally served as shrine maidens to Narukami for who knows how long. So you're saying she went from a strict family of shrine maidens to joining the Arataki gang? Yeah, is that so surprising? That's a pretty big 180. Well, it just goes to show how much she's changed. When she was younger, Shinobu was sent as an understudy to the Grand Narukami Shrine, but after a certain incident, she started to doubt whether she was really suited for the strict life of a shrine maiden. So Shinobu decided to leave the path of her family behind and search for a path of her own. Out of curiosity and personal interest, she took the initiative to learn a variety of crafts and skills, and it wasn't long before she obtained many certificates. So many, in fact, that she can't even fit all her qualifications on a business card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, which is when she met Yenfei. So they know each other. Yenfei has some pretty random acquaintances. Yeah, but Shinobu's had the chance to meet many people along the course of her studies, but because she wanted a free work environment, she's rejected countless work opportunities. She even passed on an opportunity from Kujo Tengu to work in the Tenryou Commission. Wait, they know each other too? Mm-hmm. And guess who she chose to be with? You can guess. Por isso que Sarah tem raiva de Ningguang? It's the Arataki gang! Oh, yeah. Yeah, that. For some reason. Guys, I'm so excited. It's great. Okay, moving on. No one knows why. Moving on. All right, if you're interested in learning more about Kuki Shinobu and the Arataki gang, and I know you are, then be sure to check out Shinobu's very own hangout event in version 2.7. Not only will you get to see a day in the life of the Arataki gang, how exciting is that, but you'll also get to learn a lot more about Shinobu's past. And that's about all I can say for now. Travelers will have to check out the event to learn more. Okay, we've covered her backstory. Now let's see the Arataki gang's deputy leader kicking some butt in battle. Woo. Kuki Shinobu is a support character who wields a sword and uses her electrovision to both heal teammates and deal continuous damage from off the battlefield. She can do it all. Her unique skills allow her to sacrifice her own HP in combat in order to heal other party members. Aww, it's valiant. That's so sweet of her. It's selfless. Nice. It's generous. When she uses her elemental skill, Sanctifying Ring, she sacrifices a certain portion of her HP to create a grass ring of sanctification that'll heal friendly characters within it and deal continuous electro damage to surrounding opponents. After unlocking the passive talent Heart's Repose, her elemental skills healing and damage will be boosted based on Shinobu's elemental mastery. With another passive talent, Breaking Free, when Shinobu's HP is low, her healing bonus is increased. So, travelers will need to monitor her HP when using her skill. You don't want it to be too low, but at the same time, lower is also better. Definitely, yes. Shinobu's elemental burst, Gyoe Narukami Kariyama Right, creates a special field in front of her that deals continuous electro damage to opponents within it. And it goes without saying that Shinobu is amazing at carrying out expeditions. With the passive talent Protracted Prayers, basicamente todo mundo vai usar a habilidade dela e ninguém vai usar a ult. On an Inazuma expedition for 20 hours. So she knows how to bring home the bacon. Tasty. It is. It's very tasty. Let me tell you, man, Ito sure is lucky to have such a capable deputy leader. But the feeling is mutual, and Shinobu feels the members of the gang are also super important to her. They are her true family members, regardless of her rebellious nature. Although Shinobu has to bail them out of trouble over and over again, the gang is the only place she feels truly free and at peace. I think it's great that they found each other. Yeah, definitely. Well, I hope everyone is feeling pretty excited for these new characters. Oh boy, we covered a lot there. Yeah, definitely a lot. So, I think it's about time we roll out our next redemption code. Redemption code? Roll out the redemption code! Oh, mostra, treco. Bosta! Por que essa merda não tá digitando o número?
tá? Ok. Dois. All right, welcome back, everyone. We're back. Yes. Woo. Next, we will be diving into some of the new events players can expect to see coming their way in version 2.7. Our first event not only includes our new Archon Quest Joguei lá interlude no chapter, Discord, but will tá? also contain a new challenge game mode. The event's called Perilous Trail. The Archon Quest will be featuring a very unique cast of characters as Yenfei, Yelan, Ito, and Shinobu team up with the Okay. Traveler when they become stranded interlude. deep in the chasm. And it's not long before we also discover that Xiao is also conducting an investigation of his own in the chasm. Investigation, you say? Because there's a lot of history and secrets buried within the chasm, including the story of how the people of Liyue fought off monsters 500 years ago. Yelan has been monitoring this place for quite some time, trying to find out the truth of what happened back then. It turns out that this piece of history is also related to her origins. The mystery. Yeah, the group will also find themselves facing a crisis in the chasm and will have to survive together in what will definitely be a thrilling experience. So from what's been revealed in the previous version, we know that Ainda there não, is a Steph. deep connection between the Yakshas and what happened in the chasm. It even seems that our vigilant Yaksha Xiao has some obsession with the area. It'll be interesting to see why he's in the chasm and what he's looking for. Mas down os there. rumores é que vai durar a Travelers mesma will coisa, have to tá? follow Xiao's steps to learn more about the Vai history encurtar, não. that has been sealed there. As travelers play through the Archon Quest, the combat challenge Realms of Guile and War will also gradually become available. Travelers will need to constantly defeat enemies within a challenge domain. Completing 3 challenges will be counted as a round. The first 3 domains will consist of 3 rounds, and the last domain will have 6 rounds. What's unique about this event is that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. For example, in the Direcliff Court domain, only one member of the current party can be selected to continue on, while everyone else will enter recuperation mode and will be unable to fight. In another domain, Kaleidoscope Cage, 2 characters will be selected at random and will be unable to continue the fight. Interesting. So it looks like travelers will need to be prepared to face a variety of scenarios. Yeah, but I'm sure our Vai ser uma travelers will come up merda, with véi. some teams and strategies to handle the challenges. Still, it sounds like they're gonna need to use a lot of characters. I don't know if everyone's leveled up quite so many. Oh, yeah, that's a good point. I know I gotta level up a lot of my characters. So it's important we mention that each of the domains will also have multiple trial characters prepared for travelers to use. Oh. And additionally, travelers may select and equip 3 stratagems per combat round that will provide buffs in battle. Oh, cool. Yeah. Travelers may consume stratagem shards they've collected in battle to redraw stratagems, or select a previously equipped stratagem for continued use. Stratagem shards may even be used to redeploy downed characters. With the help of all of these supporting mechanics, travelers can confidently try the challenges with different combinations of characters. Yeah, and in addition to exchangeable rewards in the event shop, everyone should remember to also collect rewards from the challenge quests on the event page. Aí, ó. The rewards will include an event-exclusive 4-star bow called Fading Twilight. Ooh, Fancy. sounds cool. So you guys have got to check out this event. Oh, I definitely will. All right, our next event is called A Muddy Bazaar Adventure. This one also takes place down in the chasm. That darn mysterious chasm. So mysterious. For reasons unknown, some dark, mud-like substance has come pouring out of the caverns and mines of the chasm, and once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis.
In this event, we will have to deal with constantly oozing dark mud, as well as monsters that have been strengthened by its effects. Ooh, creepy. Yeah. With the help of Persina's spike, we'll need to clear the mud, weaken and defeat monsters, and let the spike purify the surrounding area while energizing itself. Sim, a arma vai ser Attacks from arco monsters grátis. will disable the spike, so travelers must be sure to protect it. Also, when the spike is operating normally, using blooming light with a lumenstone adjuvant of a certain level will clear out nearby oozing concretions, granting the spike additional energy and speeding up the charging process. Oh, heck yeah. Nice. As the event progresses through different phases, uses for the spike will also change. For example, the spike could release shockwaves at intervals that attack opponents and dispel the buffs that those opponents possess. Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have to defeat the enemies in a limited amount of time, while in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing out dark mud along the way. In the last phase of the event, travelers will have to clear dark mud and defeat monsters to reach a high score. Isso aí é o In this 2.7 challenge, ainda, pô. powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP and affects our ability to move. So be sure to stay safe and make quick work of any enemies you encounter. Keep yourself alive! Yeah. I'm up! So, you guys remember how I said that Shinobu studied law in Liyue before? Well, to celebrate her graduation, we're holding a special event. Então, the almighty 2.8 vai Arataki ter Great and uma Glorious Drum arma Along e Festival, personagem. which, in case you didn't catch that, is going to be another rhythm game event. Yes, rhythm game, rhythm game. Só Rhythm não tá game, claro rhythm ainda game. Yep, and we're going to be de shaking onde things é up que a vem little from the essa previous espada music nova. games. This time, travelers will be receiving a drum, so the game will be É changing to a evento, se playstyle that alguma is a coisa, little more algum suitable craft. for a percussive feel. It'll probably be best if we just show the travelers how it works, so let's take a look at how to play. All right, here we go. É, faltou eles mostrarem as horas Yes, ali, né? Pro Mode. That's Essa the only porcaria vai kind of vir rhythm toda game I wanna bloqueada play. e você tem que esperar não Let's sei go, quantas horas drum pra in liberar hand. cada uma. All right, it's like one of the semicircle style ones. Yeah. I can get behind that. Okay, so you gotta use two hands. All right. Oh meu Deus, mais um Some quebra-cabeça people do them chato. one-handed, but I can't imagine doing that personally. Yeah, it's tough for me. We're seeing a lot of single notes. Yep, we got got the the hol- we got the the taps holds. and we got the holds. You got tippy taps so and the that's good. holds. And then we have the double notes, too. Que You droga, have to hold velho. them down at the same time. Nice, multitasking. I'm really loving this. Não tô amando isso, não. This music is bopping. I know, right? That's what all the kids say. Bopping. Oh, tough, I think they complicated. missed one. Oh, they missed one. No. No. Combo Look at that breaker. combo. Double notes. Lots of double notes. I'm like bopping my head to the music. I'm into this. Eles fazem isso direto. Você quer que a galera tem que how goste fun is dessas that? coisas não, Oh velho. man, that looks so fun to play. Well, considering that travelers might be playing the rhythm game on a variety of different devices, the designers quem have gosta de so ritmo é kindly massa, mas- implemented a Ups. lag calibration function. This means travelers can calibrate their device by tapping the screen when they hear the accented "pf," and can adjust the decision line until it roughly Ah, tá. coincides with the note position they entered. By making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of their individual devices and playing habits. Also, we'll be able to adjust the note falling speed as well as the volume of the button sound when pressed. Additionally, more detail was given to how the system determines whether each note is counted as successfully hit or missed. In this music game, travelers will have access to all three difficulties from the very beginning. So,
Não gosto Travelers who nenhum are dos more dois. confident in their drumming skills, such as myself, can clear the higher difficulties and still E aí, be able to Kaique? collect the corresponding rewards for completing the lower difficulties as well. And just wait, I haven't even gotten to the coolest feature yet. Oh? As tunes are unlocked, a note editor mode will also be unlocked. Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty Oh. cool. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. Nice. Of course, in order to share your tunes with others, you will first be required to play the song and reach a specific rank to generate the share code. And finally, travelers will also find some special gifts and messages left by some familiar friends at the festival. So don't forget to check those out. Oh, I will. Oh, I know you will. All right, and last but not least, we have another interesting event. The aim of the event? Create a robot. Ha É Nobody verdade. saw that one coming. That's right, travelers will receive a material collector from a toy merchant from Fontaine. There are a total of 3 processes you must Apesar de complete. que eles Number sempre 1, dão source personagens de material trial, né? Que você collection. pode Number usar. 2, E são todos nível elemental 80. charge. And number 3, core activation. Completing these processes will produce a robotic furnishing that can be placed in the Serenity pot. The robots can have a variety of possible model types and Ah, animations, legal. which will be determined by what you do during the 3 processes we just mentioned. There's even a chance to produce a special furnishing that can perform all 3 animations. Oh, nice! During the event, travelers will be able to claim a total of 4 robots from test model vouchers. If, say, you were unable to produce the model you wanted, you can use the trade function to send requests and obtain the product model that you need. So, who's excited to make some robots? Eu não. Yeah, I can't wait to see what everyone makes in this event. And that's it for the new events in version 2.7. Next, we have some important system updates and optimizations coming to the game. Opa. First, to help travelers on their adventures, the system designers have added challenge feature tips to the beginning of some high-level material domains. These will include Mentira. some suggestions on how to quickly defeat the monsters in the Que domain, which might bosta. help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Next, the system designers will be providing some detailed tips to help players train and strengthen their characters. When players open the Character Talents menu, they can use the newly added Talent Reference button to see talent priority recommendations based on the actual data of other active players. And by pressing isso the aí é Attribute legal. Reference button in the Não Character pra mim. Artifacts menu, players can see the main attribute usage statistics for each artifact slot. The system designers wish to give Isso é legal everyone também. more intuitive data to reference Mas não pra while mim. choosing how to strengthen each of your characters. Ooh, cool. So, yeah. That'll make it easier. The talent reference button looks super convenient. Like, it seems like it would be really helpful if you're kind of on the fence and you don't know what you want to Que pick. mais? You can see what everybody else has, like, done in the past. Oh, totally. Anyways, we also have another update regarding the game's music. During version 2.7, we will be releasing a new OST album, Millilith's Watch, which includes all the music composed by the Hoyo Mix team for the new Chasm area. Ooh, sounds cool. My favorite part of any game is the soundtrack, so I'm looking forward to hearing that. Yeah. Okay, next we have a new collaboration to announce to everyone. Genshin Collaboration? Impact will be teaming up with the Funko brand to release a series of Genshin Impact Funko Pops. Whoa! Stefan fez só The umas first wave will atualizações de feature interface figurines que of vão Paimon, ter algumas Ether, dicas pra the quem é one I novato. voice, and Lumine. These will be released as Funko Pop Asia Ficou muito bobblehead bom, figures. muito legal, menos pra Travelers who are gente. interested can head A to the gente não official vai ser Funko nada, não. website to be notified when the figures are released. Although you have to wait for the figures, you won't have to wait for the next redemption code. Yay! É exatamente essa mesma musiquinha aí que eles tocaram do tambor. Pra esse new update. Abriu. Está aqui. Pronto. Último código. Último código postado.
Eu vou colocar o vídeo também. Wow, are we seriously at the end already? For real? That flew by! Yeah, but we actually covered a lot of content today. Definitely. You know, we did cover a lot, didn't we? And No. as usual, I gotta ask you guys, how did you like being on the special Gente, a tela program? sumiu. Super fun. It was great! I love my little chibi! And I'm super excited to have gotten to give Yelan a formal introduction, so that's nice. And I'm really excited for people to meet Kuki. Yeah. Oh my gosh, there's so many things coming. Like the rhythm game. The rhythm game? Rhythm game. Yes. And building a robot. I'm excited for the storyline as well to see, you know, more of what is happening down there in the chasm. There's a lot going on down there. But yeah, I guess that is it for today's special program. Thanks for watching, everybody, and we'll see y'all next time. Thanks, everyone. Bye. Bye, guys. É isso. Basicamente, o que é que rolou? O anúncio dos novos personagens. Basicamente, a Yelan parece interessante, mas eu tenho Shinkyu e eu nem upo Shinkyu. No meu time de permafreeze, eu uso a Kokomi, né? Então, Yelan vai ficar utilizada. Eu não quero. Depois eles anunciaram a história nova que vai rolar. E, assim, muito provavelmente a gente vai ver algum dos Yakshas lá também, né? Depois que eles estão trazendo o Xiao. Eu acredito que vai rolar um trendzinho lá. Envolvendo o Xiao. E possivelmente um dos Yakshas que está preso dentro do... Esse é meu palpite, tá? Que vai rolar um Yaksha de Electro. A gente já viu aí um teaser, né? Quando veio o artefato novo do Xiao, que ele é roxinho e tem aquele visual lá do Yaksha de Electro. E agora estão com essa de novo, né? Trouxeram esse evento, o Xiao vai estar envolvido. Eles deram essa dica aí, será que ele vai encontrar lá e tal? Por que o Xiao tá aí, né? Eu acredito que ele vai encontrar o Yaksha Electro preso dentro do caso. E aí, pensa só. E aí, Botucai, beleza? Eu achei morgado, mas a gente já sabia a maioria das coisas, né? E a gente já sabia há muito tempo, por causa do adiamento. Eu queria que eles dessem algum teaser aí do próximo patch, ou alguma coisa desse tipo, que nem eles fizeram com o Casme, sabe? Pois é. Geralmente é meia hora, né? É porque eu achei que faltou conteúdo, sabe? Eles começaram muita besteira. Super. Achei fraco. A única parte interessante é essa, que assim, eles provavelmente vão envolver o Yaksha de Electro, né? Aquele Yaksha que se aposentou, entre aspas, e tal, né? De acordo com a história. Ele largou mão dos seus equipamentos e disse que se exilou, né? E aí... Uhum. Pois é, aí... Uhum. Porque a loucura dele, né, de acordo com a lore do jogo, né? Foi justamente na época que os Yakshas eles se enfrentaram, né? E aí depois narra que ele cansou das lutas, trancou seus equipamentos em algum lugar, que eu imagino que seja o domínio, né? E se exilou. E aí imagino que deve ter alguma distorção nessa história, sabe? Em vez dele se exilar, pode ser que ele tenha sido aprisionado ou algo do tipo. E aí, de resto,
assim, a história nova, os personagens novos, eu resumo dessa forma, a Yelan vai ser um novo Shinkyu que eu não vou invocar, pelo menos durante muito tempo. A Kiko Shinobu vai ser um personagem que eu vou usar o E dela aí, pronto. Se eu for, porque, sinceramente, um banner só com o Ito, eu já tenho o Ito. Eu não queria arriscar pegar a constelação, não. Eu posso atirar um. Hum. Eu não quero nem o C1, né? Aí, tipo, poxa, só tem um banner. Eles deviam ter trazido 2 banners ali, pô. Pra pelo menos, talvez, dar a alternativa. Pois é. Apesar de que o Shell vai rodar junto com a Yelan, né? O Ito, a minha frustração é que o Ito vai rodar sozinho, pô. É, Enfim. Eu acho que eles ganhariam mais dinheiro se eles tivessem 2 Rehans. Porque aí quem não tem. Quem tem o Ito, né? Ficaria tentado a rodar no outro Rehan pra pegar Shinobu, sabe? Esse Shinobu é um 4 estrelas, pô. Eu vou pular e quando vier, mais pra frente eu pego ela. Pronto. É basicamente isso. Eu acho que vai ser parecido com a Rutal, sabe? Ela usa habilidade, aí perde uma taxa de HP, né? Uma quantidade de HP, né? E aí fica lá curando. Eu espero que ela também se cure, né? Nessa paradinha. Mas, enfim. Porque se ela não se curar, é aquele personagem de suporte que ninguém vai usar. Porque ela vai se curar até morrer, sabe? Aí você vai precisar ter ela e vai ter que precisar de um healer do mesmo jeito. Você segurou. Eu... É. O Zed. Aí ela é basicamente uma Shinkyu. Então, daí você tira se você quer ela ou não. Eu. Tu sabe o que é que faz as passivas dela? O que é que faz? Pode falar, não tem problema não. É, dane-se. Não. Uhum, certo. Massa. Tu lembra a duração? Entendi. Legal. Eu acho assim, ela vai ser um upgrade muito forte do Shinkyu. Só que o problema desses upgrades é que assim, se você tem um Chiquinho C6, né? Não vai compensar você fazer. É um upgrade muito caro. Aí termina a galera, tipo, não, deixa o meu Chiquinho aqui, ele tá buildado, ele tá em ordem e tal. Aí. Pois é. Uhum. É bem complicado isso, velho. Eu... E hoje é um grande dia. Cuidado, pois
Ok, legal. Aham. Ela, ela dá muito dano, né? Naquela explosão. Hum, certo. É, é. É porque a gente tá acostumado com Inazuma, né? Inazuma todo mundo é caro. Como assim? Ah, tá. Você passa 3 segundos sem poder usar a skill dela, né? Ah, a ult. Beleza. Aham. Isso é massa. Hum, É. Uhum. É, é tipo 7,5% para cada personagem, né? Oxente, mas se só tem 4 personagens e o máximo é 30. Ah, tá, beleza. Ele aumenta desproporcional, né? Hum? Como é? Não entendi. E- tá, porque você ulta, aí ele começa zerado e vai aumentando, não é isso? Certo. Ele vai aumentando, né? Hum. Gente, mas o cooldown da ult não é maior do que a duração? Como é que a pessoa vai ultar antes? Hum? É. Uhum. É, é basicamente tudo. Esses aumentos de HP, o que me incomoda assim é que aumentar HP não é um benefício, né? É mais pra aumentar o dano dela, né? Tipo, se eles trocassem isso aí por tipo, vai aumentar o dano da Yelan em tantos por cento, tipo, pra mim ia ser a mesma coisa.
Exatamente. Exatamente. Uhum. Eu sei. Eu sei. É isso aí que eu tô dizendo. É tipo, é uma forma mais bonitinha e diferente, ou diferentona, que ela tá ganhando ataque, exatamente. Como assim? O ataque normal dela vira o ataque do dado? Ah, beleza. Uhum. O que eu entendi é o seguinte: quando ela alcança esse mestre estrategista, eu não lembro aí qual é a condição de ativar isso, ela ganha 5 ataques normais. Tipo, ataque normal mesmo. O ataque normal do arco não é físico, né? Isso. Ela tira. É como se fosse uma infusão, entendeu? Hum. Uhum. Sim. Sim. Por 5 ataques. Então, é como se fosse uma infusão, entendeu? Só que em vez de aplicar só a infusão, em vez de só o ataque normal dela virar Hydro, né? Além disso, cada tiro é como se fosse um carregado nível 1. É porradeiro. Eu acho que é por isso que eles estão considerando ela também ser DPS, né? Eu achei meio esquisito quando eles falaram na live e diziam assim, ah, não, DPS. Mas só se for, se você quiser dizer que Shinkyun também é DPS, né? É. Eu acho assim, uma boa pra ela é pra ser utilizada com Yoimiya. Eu também não, Stefan. Eu não gosto não de ataque de arco, não. Agora, é, ou faz ela virar uma Yoimiya que dispara tiros carregados. Em 5 flechas. Mas aí é só na C6, né? Aí assim. hum, tô ligado. Eu acho que não. Assim, eu achei o ult dela bem inútil. E eu vou ter que já encerrar aqui também para poder ir voltar pro trabalho aqui. É, isso aí eu gostei. Quem escala com HP. Tem certeza que na live eles. Na live eles falaram que a Kiku vai escalar com o Elemental Mastery. Hum. De kills? Ué, né? Isso. E aí, qual é o lance, né? O ult dela eu achei inútil. Pois é, isso aí é legal. Agora, o ult dela eu achei super inútil. Porque o ult dela, ela joga um anel de raio. E já é um saco, né? Porque se tiver água no chão, você vai se ferrar. Hum.
eu ver. Então, se ela tiver 30k de HP, ela vai causar uns 22k de dano. Eu sei, mas o que eu não... Assim, o dano... assim, o dano por si só, você farma o personagem, builda ele e ele vai dar dano, né? Mas a mecânica do ult eu não gostei, porque ele joga um anel de raio no chão, aí se o inimigo pular fora, porque eu achei um anel de raio bem curtinho, bem pequeno, aí o inimigo pula fora e ele não leva mais dano. Ou então, se você não conseguir aglomerar a galera num cantinho só, sabe? Aí vai ficar aquela sensação, tipo, vou jogar aqui, blum, aí você errou a posição, pronto, você errou. Aí tá, você não vai conseguir fazer o que você queria, né? É diferente desses especiais tipo Shinkyu, tipo Xianlin, que você solta e ele acompanha, saca? O Corvo, por exemplo, da Fischl passa por isso, né? A galera diz que o C6 da Fischl é quebrado, né? Se você jogar o Corvo e o inimigo você for pra longe, o Corvo fica pra trás e você perdeu a habilidade da Fischl. E aí quando você ativa o C6, né? Aí ele coordena os ataques com o seu ataque, né? Aí já melhora. Mas, enfim. No 2.8 vai ter uma Fischl. E aí o Stefan tava até falando aqui, assim... a gente vai ganhar um arco agora, né? Eu acho que não. Eu não lembro agora, mas quando eu pesquisei sobre esse arco, eu achei ele tão peba. Lembro nada. Lembro não. Agora sim, no 2.8, a carga de energia é legal. Não é ruim, não. 565 é bom, pô. É um 4 estrelas, pô. Ah, não. Tu tá olhando o arco da Yelan, é? Ah, então. 565 tá bom, pô. É um 4 estrelas. Pronto. Vai funcionar bem com ela. Eu não sei se de repente um arco com um atributo que escale melhor com ela, por exemplo, um arco de HP, né? Seria melhor, né? Mas, enfim. Uhum. Agora, assim, um outro lance que vai ter é que, assim, vai ter uma arma grátis agora. Eles sempre alternam, né? Uma arma grátis, personagem grátis. Uma arma grátis, personagem grátis. Aí na 2.8 eles vão dar os dois. Eles vão dar uma arma grátis e um personagem grátis, né? Que o Stefan tava falando aqui. Eu acho que a arma que vai vir no 2.8 não vai ser uma arma de recompensa. Eu acho que vai ser uma arma do tipo... Ó, tá aqui, ó, uma nova receita por conta de alguma coisa que a gente vai inserir no jogo. E você vai farmar isso e tirar a arma, sabe? Porque se não for desse jeito, se realmente for um arco de evento, vai ser a primeira vez que eles trazem uma arma e um personagem de graça, assim. E da Fischl, né? Eu adoraria ver aquela skin, velho. Adoraria ver aquela skin. Apesar de que, assim, eles até hoje, eles não trouxeram nenhuma skin que fosse canônica, né? Todas as skins são, tipo, roupinha de festival, biquíni, não sei o que. A roupa do Diluc que vai vir é do KFC? Não, beleza. Mas essa skin que vai vir dele não é a do KFC, não, viu? Não, pô. Tu não viu o vazamento que rolou dessa skin dele agora, não, né? É porque o que acontece? Eles nunca vazam a skin em si, né? Eles vazam o que a gente chama de esqueleto, que é o que você vê só os bonezinhos e tal, né?
A skin dele não é do KFC, não, pô. Tipo, a skin dele do KFC não é como se fosse uma roupa de cozinheiro, né? Pronto, o Bonnie que vazou da skin dele, ele tem um manto, pô, que as pontas são meio que rasgadas. É bem estiloso. Eu acho que não vai ser essa do KFC, não. Vai ficar como se fosse uma roupa de Lorde, sabe? Eu ainda tô torcendo que não seja o que eles mostraram lá. Porque se for uma porra de uma espada com ataque, eu vou pegar só e ela vai morrer no nível 1. Porque eu não preciso de espada com ataque, não. Pois é. Foi beleza, galerinha. Eu vou encerrar aqui, tá? Vou voltar lá para as coisas que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho uma call agora da empresa. E aí, quando for mais tarde, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta, né? É. Pronto. Quando for mais tarde, aí vai rolar papo aí com força que vai ter a live de noite, né? Foi. Valeuzinho aí, galera. E até mais tarde. Vou encerrar aqui a live.